amigos, é um prazer estar de retorno a essa casa querida, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, casa que há 19 anos labora no bem de forma ininterrupta. No dia de hoje, a proposta é das mais desafiadoras. O convite que nos foi feito para falar de um homem fantástico, cuja história de vida, a história de superação, a história de trabalho no bem nunca deixou de existir e para nós é um exemplo maior. Falar de Jesus, o tema que nos foi dado dos mais desafiadores. Jesus, o grande revolucionário. No mês de dezembro, a casa tem como tema gerador Jesus, em função dessa questão simbólica do aniversário do Cristo, que é comemorado, numa tradição cristã, no mês de dezembro. Mas nós sabemos que o aniversário de Jesus é todos os dias, porque ele está ao nosso lado todos os dias, comemorando a vida, o renascimento e a alegria. Para iniciarmos o nosso bate-papo, a nossa preleção doutrinária, eu gostaria de fazer um pequeno recorte sobre o significado da palavra revolução. Revolução, que vem do latim revolutio, revolvere, que significa completar voltas, que significa também transformação. E falar de Jesus enquanto revolucionário é trazer o papel deste homem na transformação de costumes. O grande desafio para nós é entender que o Jesus revolucionário vem nos falar da revolução moral. E como é difícil nos transformarmos moralmente. A questão material está implícita nas discussões de Jesus, sim, mas a mais explícita é a questão moral. Tanto que o Evangelho, o nosso grande educador de sentimentos, gosto muito de chamá-lo, me sinto à vontade para denominá-lo dessa forma, é um grande desafiador aos nossos costumes, no sentido de nos conclamar diariamente ao processo de transformação moral. Então, o grande revolucionário vem nos falar dessa mudança de paradigmas, de nos debruçar sobre os nossos processos morais e fazer a transformação de costumes, e fazer a transformação de ideias, e nos colocar no mundo em um processo muito diferente, no qual o orgulho, a vaidade, a cólera, o egoísmo precisam ser observados e depurados. Falar de Jesus enquanto grande revolucionário é falar de um homem que vem nos trazer a segunda revelação. A primeira revelação com Moisés, com os 10 mandamentos, onde ele nos traz muito um Deus punitivo, o Deus que castiga. E aí a segunda revelação, nos vem com Jesus falando da lei do amor. Um amor que é um amor universal. Um amor que cobre uma multidão de pecados. Um amor que nos conclama ao entendimento do nosso papel no mundo. E vem a terceira revelação com o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Falar de Jesus enquanto revolucionário é falar do maior código de condutas ditado por este homem no Sermão da Montanha. Código esse que Gandhi, nosso conhecido filósofo também de costumes, Gandhi, que vem de uma outra formação, que para nós é uma referência de pacificador, que venceu um gigante que foi o Império Britânico com o poder do diálogo. Gandhi já dissera certa vez que depois do Sermão da Montanha ditado por Jesus, nada mais precisaria ser escrito, porque a humanidade tem deixado
um código de ética, um código a ser seguido por um homem que foi o grande revolucionário. Sermão da Montanha, que é um verdadeiro aprendizado. Sermão da Montanha, que é pedagogicamente, e Jesus era pedagogo por excelência, psicoterapeuta por excelência, também sempre estou trazendo essas denominações nas abordagens que tenho a oportunidade de fazer, exatamente pelo papel educador, do grande educador que ele era, pelo papel educativo da sua mensagem e pelo trabalho terapêutico que ele faz conosco através do Evangelho, que é a evangelioterapia, deixado por seus ensinamentos, e pelo discurso deste homem, que é um discurso de terapia da alma, para que nós possamos fazer a asepsia psíquica dos nossos padrões mais difíceis. Jesus, que no Sermão da Montanha, de forma pedagógica, ele começa com o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Olha a inteligência do mestre. A primeira bem-aventurança nos fala de aflições, nos fala de dores das mais difíceis, nos fala de tormentos da alma, nos fala de provas a serem enfrentadas com resignação e com força. Primeira bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos. E como é difícil, amigos, conseguir, na nossa fragilidade de comportamento, na nossa fragilidade de entendimento, compreender que diante de uma aflição podemos nos transformar. Olha o processo revolucionário desse homem. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então ele vem nos dar, através de um processo de dor, o sentido de transformação moral, que essa dor pode nos depurar. Todos nós temos aflições? Temos. A partir do ensinamento do Cristo, nós, quando conseguimos perceber a grande mensagem, conseguimos iniciar, porque é um processo ininterrupto, contínuo, de reforma, ele vem nos mostrar e nos dizer que as aflições são depurativas. Veja que fantástico educador por excelência. Logo após, Jesus nos traz no capítulo 6 o Cristo Consolador. Bem-aventurança, sim. De que maneira? Primeiro as aflições. E aí vem aquele que vai nos consolar, não no sentido de nos tirar das aflições, mas de nos dizer: caminhe, continue acreditando, empreenda as suas potencialidades para vencer as aflições. Logo após, nós vamos ter bem-aventurados os pobres de espírito. Que desafio, meus amigos, ser pobre de espírito. Porque ser pobre de espírito é trabalhar a humildade. Ser pobre de espírito é trabalhar o que temos de mais difícil na depuração da vaidade, na depuração de querer estar à frente do outro, trabalhar a simplicidade. Jesus era a simplicidade, em essência. Era não? É, porque Jesus vive, como eu já disse anteriormente. Jesus é a simplicidade. Jesus é tranquilidade de ações. Jesus é humildade. E como é difícil ser humilde. O doutor Bezerra de Menezes, esse espírito de escola, esse homem fantástico que por aqui também passou e que trabalha na espiritualidade, nos ajudando, nos orientando, doutor Bezerra, para quem acompanha as suas mensagens belíssimas trazidas pelo professor Divaldo, trazidas pelo professor Raul Teixeira, trazidas pelo médio de Jesus, Chico Xavier, sempre podemos observar, no final das mensagens, ele coloca-se como servidor humílimo, ou seja, aquele que está o tempo todo no exercício do aprendizado da humildade. Veja bem, um espírito que já está num grau de evolução muito grande,
mas que se coloca como aprendiz. Então, Jesus nos traz: bem-aventurados os pobres de espírito. Nessa sequência de ensinamentos do Sermão da Montanha, e aí olha como nós vamos entender código de condutas, né? Ou seja, é algo que nós vamos aprendendo no decorrer do nosso processo de vida. E aí ele vem nos dizer que para entender as aflições, para trabalhar as aflições, para entender a proposta do Cristo Consolador, é preciso ser pobre de espírito. E muitas vezes, no nosso equívoco de entendimento da língua portuguesa, nós utilizamos o termo pobre de espírito como defeito. Quantas vezes eu ouvi alguém dizer: ah, mas essa pessoa é pobre de espírito. Olha, não siga não, porque essa pessoa é pobre de espírito. Não sabe nem o que é que está falando. E ser pobre de espírito não é um defeito, é uma virtude. Para que nós possamos o quê? Analisar e pensar. Aí vem o prosseguimento. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então eu preciso trabalhar a humildade, trabalhar o sentimento de simplicidade para higienizar o meu coração, para ter pureza de coração. O coração, que é este órgão que simbolicamente representa o amor, representa, né? Tem todo um significado e que ele precisa estar higienizado. Higienizado de quê? Das mágoas, dos ressentimentos, dos sentimentos negativos que possam estar brotando e contaminando esse aspecto tão importante de todos nós. Então eu preciso entender as aflições, eu preciso entender o Cristo Consolador, eu preciso trabalhar a humildade, higienizar meu coração, ser puro de coração. Mais um processo revolucionário, sim. Por quê? Porque é processo de transformação. É um ciclo que precisa se romper para que um novo ciclo adentre no meu íntimo. E aí vem mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Vejam que desafio, meus amigos. Ser brando e pacífico é trabalhar a mansuetude. E mais uma vez, nos nossos equívocos de interpretação, muitos de nós entendemos que ser brando e pacífico é ser permissivo, é ser covarde nas ações e nos discursos, é aquele que se intimida diante dos desafios. E não é esse o ensinamento do Cristo. Ser brando e pacífico é trabalhar a mansuetude, é trabalhar a paz interna para colocar essa paz no mundo. Aquela letra, né? Aquela velha nova letra da música que nos fala de a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Eu posso ser pacifista. O que é isso? Eu posso ser alguém que trabalha a paz, alguém que me trabalho para ter a paz, mas eu posso não ser um pacificador. O pacificador é aquele que coloca essa paz em movimento. E Jesus era um grande pacificador, porque ele falava de paz e trabalhava pela paz no mundo. Então, nos seus ensinamentos, como grande revolucionário e nos trazendo um processo de transformação moral, ele nos diz o quê? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Ou seja, quem trabalha a mansuetude, quem trabalha essa questão da pacificação consigo e com o mundo, é um bem-aventurado. É aquele que recebe os fluidos positivos do universo para estar no mundo. É alguém que verdadeiramente está trabalhando em si e para o mundo os ensinamentos de Jesus. Jesus, o grande revolucionário. E aí ele chega no capítulo 10 do Evangelho, belíssimo,
uma das bem-aventuranças mais lindas, porque todo o evangelho é amor, todo o evangelho é beleza, todo o evangelho é convite à renovação. Este capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. No livro A Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, ao nosso querido médio de Jesus, Chico Xavier, o capítulo 10 do livro A Boa Nova é denominado o perdão, que está numa referência muito linda a esse capítulo 10 do Evangelho, que nos é trazido como bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então veja a proposta de Jesus como código de conduta. Ele começa com bem-aventurados aflitos. Então eu preciso trabalhar as aflições, preciso trabalhar a dor, preciso trabalhar todos os sentimentos difíceis. Eu preciso ter um enfrentamento dessas questões, por mais difíceis que sejam. No 10 ele fala da misericórdia. Para ser misericordioso, eu preciso trabalhar o auto-perdão. Por quê? Se na proposta de ser misericordioso é perdoar o outro, eu não posso perdoar ninguém se eu não me auto-perdoar. E ser misericordioso é vencer, como já tivemos a oportunidade de falar em outros momentos, quando abordávamos esse capítulo em particular, e hoje estamos falando de todo o código, como proposta de revolução de Jesus. Ser misericordioso é trabalhar os elementos do ego. Por quê? Porque eu vou depurar o que eu tenho de mais difícil, o que eu tenho de mais controlador sobre mim, para enxergar o outro. Trabalhar a misericórdia é trabalhar a compaixão. Trabalhar a misericórdia é trabalhar uma palavra que está muito na moda nas redes sociais, nos ambientes onde convivemos, chamada empatia. Nós temos usado muito esse termo, precisamos ser empáticos. A empatia está na moda. E o que é ser empático? É o que Jesus já nos falava, há mais de 2000 anos, que é o quê? É ter compaixão. É me colocar no lugar do outro. É entender que existe alguém com dores e com aflições, tanto quanto eu. Que eu não fui escolhido para carregar um peso maior do que eu posso carregar. E no próprio Evangelho nós temos, o jugo é leve. O fardo que nos chega, de qualquer natureza, não é maior do que os ombros que vão carregá-los. Então, esse é Jesus o que propõe a revolução. Nesse capítulo da misericórdia, eu vou precisar depurar os meus sentimentos que me aprisionam, os sentimentos que me entristecem. Eu vou precisar trabalhar comigo as dores da alma, os processos de depressão que hoje estão tão evidentes, principalmente nesse momento de pandemia, são processos de uma tristeza profunda que nos remete também a muitas situações que não foram resolvidas conosco mesmo. Memórias psíquicas que nos aprisionam, que nos entristecem, que nos colocam em um lugar onde muitas vezes parece que o mundo está nos engolindo. Entender a proposta do capítulo 10 é entender essa depuração que nós precisamos fazer conosco para perdoar o outro. Porque quando eu perdoo o outro, e perdoar não é esquecer, mais uma vez, algo que parece repetitivo, mas que é necessário que nós estejamos sempre colocando, trazendo para que nossa memória e nosso trabalho de limpeza fluídica seja constante, e é um exercício, é entender que perdoar o outro é uma libertação para nós. Somos nós que estamos nos depurando de uma situação. Ah, mas o outro não aceitou perdão, o outro continua meu inimigo. Aí é uma questão dele. Aí é ele com ele. O importante é que nós tenhamos feito esse movimento verdadeiro. Por isso, perdoar não é esquecer. Perdoar é quando eu me recordo do fato, quando eu me recordo da pessoa com quem eu tive algum tipo de constrangimento, alguma situação que me causou muita dor, quando eu me recordo de um fato que me marcou muito, sem que essa questão me cause desconforto,
de alguma natureza, sem que essa questão me cause inquietação, mal-estar, e que eu consiga entender que existiu, mas que já não me traz nenhum tipo de sentimento negativo, aí eu entendi que verdadeiramente eu perdoei e caminhei. E vou caminhando. Mas o outro, Raimunda, continua destilando um veneno, continua falando de mim, continua. Nós não temos controle, meus amigos, sobre o outro. Não temos controle sobre o que é dito sobre nós. Mas temos sim a condição de caminhar e nos sustentar no bem, que seja dito, que seja falado, que seja colocado o que o outro acha que é uma verdade que ele defende. O importante é a nossa consciência. O importante é que estejamos em paz com a nossa consciência. E, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Portanto, é com ela que nós temos que caminhar. Movimento trazido de transformação por Jesus. E aí, quando eu entendo a proposta do capítulo 10, do auto-perdão e do perdão ao outro, e quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes, mestre, devemos perdoar? Que Jesus lhe disse, não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes, é para que nós entendamos que esse é um movimento contínuo. Não se esgota, nem fica num sistema de crédito do 7. O 7, que é um número cabalístico, que à época tinha toda uma simbologia para uma série de questões. E aí Jesus, na sua inteligência, pedagogo, olha aí mais uma vez o ensinamento, ele diz não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão ele é infinito. Ele não tem uma quantidade que eu vou ficar ali catalogando. Eu preciso trabalhar com o sentimento. Eu preciso trabalhar com esse elemento que me depura, que me melhora. E depois, na inteligência pedagógica e psicoterapêutica de Jesus, depois desse capítulo 10, ele vem no 11 e nos coloca: amar ao próximo como a si mesmo. Eu não posso amar ao outro se eu não me amar. Quem é este próximo? Para trabalhar o amor com alguém, eu preciso trabalhar o auto-amor. Eu preciso me amar. Eu preciso me compreender como filho de Deus. Eu preciso entender que eu sou alguém importante em um mundo onde todos são importantes também. Esse é um grande aprendizado. Então, vejam, ele trabalha a misericórdia no 10, o perdão, o auto-perdão. Eu me depuro, eu me melhoro e vou amar ao próximo como a mim mesmo. Quantos de nós dizemos assim, quando temos um relacionamento que terminou, que não deu certo, um casamento, um namoro, algo que no meio do caminho, os caminhos foram outros, e nós nos deprimimos, ficamos muito mal e dizemos assim, minha vida acabou. Sem tal pessoa, agora tudo perdeu sentido. Será que nossa vida é tão pequena? O sentido da nossa existência é tão menor que ficou preso a alguém quando viver é um grande presente da espiritualidade. É um grande presente do Pai Maior para que nós estejamos aqui construindo boas ações. Então, eu limito a minha existência a alguém. E aí, quando Jesus nos diz amar ao próximo como a ti mesmo, eu preciso me amar primeiro. E isso não é egoísmo, isso é depuração, isso é a capacidade de me perceber como filho de Deus. E Jesus, o grande revolucionário, vem nos falar do amor aos inimigos. Que ensinamento, que chamado, que desafio, hein, amigos? Amar aos inimigos. E nos diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, o momento é agora. E como é desafiador. Olha o processo revolucionário. Um desafio. Amar o inimigo. Amar alguém que nos trouxe algo de muito difícil. Proposta de Jesus. Jesus que vem nos dizer, nós que estamos em um mundo onde ficamos o tempo todo buscando o sentido da nossa existência. O tempo
todo, né? Consumimos ansiolíticos, remédios de toda a natureza na busca dessa resposta. Nada contra os ansiolíticos, nada contra os remédios que aí estão para nos dar qualidade de vida. Entretanto, eles não vão nos dar respostas que estão dentro de nós. Eles podem nos ajudar em um momento de desconforto, de desorganização, em um momento de muita dificuldade com nós mesmos, mas ele não vai nos trazer a resposta que está dentro de nós. E esse é um país onde o consumo de medicamentos na busca dessa resposta é um dos países que mais consomem ansiolíticos, que mais consomem antibióticos. Por quê? Nessa busca incessante do sentido da existência, quando Jesus nos traz, nesses ensinamentos revolucionários do Evangelho, que o sentido da existência é amar. Mas para eu amar o outro, eu preciso me amar. Eu preciso trabalhar o auto-amor. Jesus, que diante das questões políticas, das questões sociais, em um mundo hostil no qual ele esteve presente, né, em uma indumentária encarnada, ele vem e revoluciona costumes. Jesus que tem um discurso que embaraça os doutores do Sinédrio. Esses que o tentavam colocar sempre na berlinda, que faziam verdadeiras armadilhas no diálogo para tentar colocá-lo em situação de constrangimento. Jesus tinha um verbo que os deixava atônitos e os fazia questionar: quem é esse? De onde saiu esse Galileu com essa inteligência? Uma vez que esse Galileu, à época, era ser discriminado socialmente, porque era, né, dentro da categoria da sociedade, não era uma categoria, era a escória, como eles, né? Jesus era Galileu e tem um discurso forte. Quem é este homem que desafia os doutores do Sinédrio, que diante de tantas leis construídas, salvo engano, mais de 600, né, à época tinha, Jesus tinha um verbo e conhecia todos, e que diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus que fala de dai de graça o que de graça recebeste. Esse é Jesus, essa é a revolução. Jesus que tinha um verbo para o pescador. Essa é uma revolução, porque ele chegava, ó, ele se igualava, ele não discriminava. Jesus que tinha um verbo, para quem semeava a terra. Jesus que, diante da covardia de Pilatos, naquela célebre passagem da humanidade, quando lava as mãos, e que é questionado: és o rei dos judeus? Que diz a Pilatos: meu reino não é desse mundo. Revolução de costumes. Que reino é esse? A que reino esse homem pertence? Um reino onde essas questões menores, onde o poder, onde a inveja, onde a maledicência, onde comportamentos altamente destrutivos e corrosíveis não tem mais lugar. Jesus que aparece para Madalena, mulher ex-prostituta, que passou a segui-lo, que no momento após a sua crucificação, no terceiro dia, quando ela vai, né, ali no túmulo onde ele estava, para limpar e tal, que vê a pedra afastada, e que vê Jesus, ele aparece para Madalena, nos dizendo o quê, amigos? Nos trazendo uma grande lição de que nós possamos sair desse nível de preconceito sobre pessoas, sobre situações, sobre escolhas de cada um. Ele aparece para Madalena nos falando da humildade. Ele poderia ter aparecido para sua mãe Maria, poderia ter aparecido para João, seu apóstolo querido, a quem ele destina na hora da crucificação: mulher, eis aí seu filho, filha, eis aí sua mãe, destina o cuidado com Maria.
Ele poderia ter parecido para Pedro, seu fiel escudeiro, apesar de tê-lo negado 3 vezes, e ele já tinha dito que o faria, mas era seu grande companheiro de muitos momentos. Ele aparece para Madalena, nos ensinando a humildade, nos ensinando em uma revolução de costumes que somos todos iguais. Esse é Jesus, o grande revolucionário. Jesus que diante do episódio da mulher adúltera não a condena e diz, ninguém lhe condenou, eu também não lhe condeno, vai e não peques mais. Ou seja, faça a sua revolução de costumes, mude sua conduta no mundo. Jesus, que vai à casa de Zaqueu, cobrador de impostos, e à época ser cobrador de imposto não era uma tarefa das mais nobres, nem das mais queridas, mas ele vai desafiando todos os costumes, inclusive os seus seguidores, que lhe perguntam, mestre, o senhor vai à casa de um cobrador de impostos? E Jesus vai. Vai e Jesus e Zaqueu se transforma, acorda um outro homem com outras ideias de comportamento. Jesus, o grande revolucionário. Jesus, que vem nos mostrar que nós somos todos filhos de Deus, que a misericórdia chega para todos. Jesus, que diante das adversidades nos conclama a esperança. Jesus, o grande revolucionário. Jesus, que nos diz que é necessário que façamos esse movimento do amor, o amor incondicional, o amor que não fica escolhendo quem é bom, quem é melhor, quem é... Ele simplesmente nos diz, ame, filho, ame e sirva. Jesus que compreende os nossos estados de emoções difíceis. Jesus que nos conclama a melhoria de conduta sempre. Jesus que compreende que somos muito pequeninos diante da grandeza do universo e dos ensinamentos, mas está sempre com a mão estendida, nos dizendo que é possível sim sair dos nossos padrões, por mais difíceis que sejam. Jesus, que neste momento em que a humanidade é conclamada a repensar os conceitos e os comportamentos devido à pandemia, está presente nas nossas casas, no Evangelho no Lar, no momento das nossas, dos nossos encontros fluídicos com a energia que ele emana do alto. Jesus, que nunca nos desampara. Jesus, o grande revolucionário. Revolucionário de costumes, revolucionário de padrões. Jesus, que não veio a este mundo por acaso e de passagem. Ele veio há mais de 2000 anos nos ensinar a lição do amor e do perdão. Jesus que na cruz perdoa os seus algozes. E como ele teve algozes. Esse é Jesus. Modelo e guia da humanidade. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus que vem nos dizer que possamos amar e confiar. Jesus que está presente, peço licença para ler uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, está presente nessa obra Messe de Amor. O Espírito Joana de Ângeles ditou ao querido Chico Xavier, o Espírito Joana de Ângeles ditou ao querido professor Divaldo Franco, e que nos traz um ensinamento dos mais nobres e dos mais ricos, quando ele vem nos falar assim, no capítulo 14, o Espírito Joana de Ângeles nos diz, sinal do Cristo. Não te constranjam as próprias limitações no serviço de amor cristão a que te entregas. Prossegue no roteiro do bem, felicitando o próximo, embora estejas sedento enquanto distribuis a linfa. A contribuição que nasce no suor e nas lágrimas carrega o sinal que a legitima. Muitos companheiros apontarão as tuas falhas,
procurarão inibir o verbo que coloca à disposição da boa nova. No entanto, continua. Sabes que no momento oportuno terás os lábios selados e em silêncio pelo Senhor quando lhe aprouver. Não faltarão vozes que te apresentarão a pobreza moral que te deprime, enquanto ajudas a outros que caíram a sorreguerem-se. Persevera convicto de que no justo momento o Senhor paralisará os teus braços quando queira. Estarão no caminho aqueles que te conhecem as imperfeições, não admitindo que te transformes em vanguardeiro do sublime ideal que apregoas. Todavia, tens a certeza de que no tempo devido o Senhor dispõe de recursos para retirar-te de cena quando deseja. Segue, portanto, a reta estrada da fé, trabalhando na caridade sem fronteira. Reconhece os próprios defeitos, mas não te detenha neles. Só as plantas parasitas se nutrem das árvores mortas tranquilamente. Jesus é vida. A doutrina cristã é ação. Vai adiante. Não ofereças a concha dos teus ouvidos ao veneno da maldade alheia. São doentes todos os acusadores que se detêm em enfermidades graves. Se te informarem que se conhecem as doutrinas pelos homens que estão nelas, com o objetivo de ferir-te a sensibilidade, recorda em silêncio o colégio galileu, constituído de ladrões, decaídos e infelizes, onde sobressaíram Judas, um traidor, Pedro, um negador, que todavia foram elegidos amigos do Mestre. Foi, porém, graças a eles que se notabilizou a fibra inquebrantável da fé pura durante 3 séculos de martírio, que fecundou as arenas sanguinolentas com o sacrifício das próprias vidas. Graças a eles, hoje conheces o divino amigo. Se quantos se dizem sadios soubessem das enfermidades soezes que lhes minam o organismo, desfaleceriam de horror. Descobre-se o câncer quando ele se põe à mostra. Quem poderia informar com segurança quando se teria revelado desorganizada a primeira célula cancerosa? Julgar a Terra um grande hospital, porque milhares de homens estão hospitalizados, seria pecar por excesso de pessimismo, considerando-se ser o planeta abençoado de escolas de almas. Enquanto muitos aguardam a purificação para ajudarem a pureza dos outros, morrem à míngua muitos contaminados morais. Se o médico se recusasse a atender os enfermos porque estão com a saúde algo abalada, bem grave seria a possibilidade da medicina. Não te deixes descoroçoar, pois, com o aguilhão dos acusadores gratuitos. Deixa-os onde se comprazem, amolecidos e enfermos. Segue além. Mesmo o sabedor das limitações íntimas rememora que, sedento, algum jamais inquiriu as qualidades morais de quem oferece um copo de água fresca. Ninguém perguntará também quem és ou de onde vens, mas o que tens para dar em nome de Jesus, como sinal de que Ele está contigo e tu com Ele. E, ligado ao Espírito do Cristo, no amor da caridade, acende luzes na noite das almas, até o momento em que a luz dele fulgure em ti, abrasando todo o seu ser e queimando todas as suas iniquidades. Mensagem do Espírito Joana de Ângeles, capítulo 14, Sinal do Cristo. Então, meus amigos, que nós possamos seguir esse espírito de escola que nos deixou através desse livro, Mestre de Amor, ditado ao professor Divaldo Franco. Há alguns instantes eu me equivoquei e disse que foi ditado a Chico Xavier, mas foi ao professor Divaldo, uma vez que Chico recebeu muitas mensagens do Cristo, né? Mas essa mensagem é de Joana para o professor Divaldo no livro Mestre de Amor, onde nos conclama a vitória do bem. Portanto, meus amigos, agradeçamos. Quero, nesses momentos finais, agradecer a oportunidade dessa casa querida
Fraternidade Espírita Irmã Sheila, dizer da minha alegria de sempre poder estar com vocês. Parabenizar a casa por 19 anos de trabalho no bem, para o bem. Em um momento de pandemia tão difícil, continua no labor, continua nos trazendo refrigério para a alma, continua abraçando os nossos corações e dizer até breve. Desejando a todos muita paz e muita luz e que nos abracemos e nos solidarizemos sempre com Jesus, o grande revolucionário.